A gente acredita muito que esse ano de 2023, uma vez já tendo uma certa experiência, porque foram 2 anos, eu confesso que ao entrarmos nosso primeiro mandato, nós não sabíamos exatamente nem onde era tal departamento disso, daquilo outro, não Uhum. sabíamos tanto. Depois de alguns meses conseguimos sim avançar, agora já são 2 anos. Nesses 2 anos nós conseguimos ter o entendimento de como agir. E esse ano de 2023, já tendo tido essa experiência, nós acreditamos que agora não tem necessidade de aprender aquilo que já sabemos, então já avançamos bastante com isso e vamos fazer um trabalho muito sólido, muito sólido. Continuar atendendo as pessoas sempre, porque essa é a base de tudo. Atender na melhor forma possível a cada pessoa. Mas alguns projetos inovadores nós vamos trazer, vamos fazer um trabalho aprendendo e empreendendo, inclusive, uma das nossas bandeiras é o empreendedorismo. Então, nós estamos sempre em contato com pessoas que têm essa visão, sempre em contato com as secretarias que têm essa visão, inclusive do governo federal. Nós tivemos um bom contato com o Ministério da Família, nós trouxemos a ministra até a nossa Câmara Municipal de Manaus, tivemos audiências ali onde ela participou, o secretário nacional da criança e do adolescente também esteve Uhum. conosco. Então, devido através desse tipo de experiência, nos abriu o entendimento para muitas coisas boas que devem ser feitas na cidade. Não só pode, mas devem ser feitas. Essa atenção. E eu queria chamar a atenção agora, por exemplo, para É essa lei que foi recente, sancionada. né? Essa daí, lei de número 3002, 6 de janeiro de 2023, dispõe sobre a manutenção periódica de aparelhos esfigmomanômetros, que é o medidor de pressão utilizado no sistema de saúde do município de Manaus. Esse daí Explica eu o vou nome explicar. desse nome gigante aí. Esse daí é o medidor de pressão arterial. Uhum. Perceba uma situação. A pessoa ela compra na farmácia, o medidor leva para casa. No uso do dia a dia, deixa cair, tal, não quer deixar cair, mas deixa cair e continua utilizando. Nessa queda, ou em qualquer manuseio equivocado, pilha fraca, coisas parecidas assim, ele tem a tendência de ter necessidade de ser aferido novamente. Porque senão ele transmite uma informação equivocada. E fazendo isso, a pessoa pode estar tomando remédios equivocadamente também, Ou deixando de tomar, né? ou deixando de tomar. Então, quando nós conversamos, visitamos o IPEM, que é o Instituto de Peso e Medidas aqui do Amazonas, inclusive o diretor-presidente Márcio André, uma pessoa muito querida, vamos trazê-lo num futuro próximo aqui no podcast. Domina isso, né? Tá há muitos anos, Ele conheço já ele. está há muito tempo lá, um engenheiro extraordinário, e ele estava conversando conosco, inclusive sobre essa situação, falou, imagine os hospitais, que é preciso ser feita essa aferição, até porque é utilizado demais. Então eles precisam, todos esses aparelhos, por exemplo, o doméstico, o que eu levo para minha casa, pelo menos uma vez ao ano eu preciso passar com ele por essa aferição, para que eu tenha exatidão que ele está bem. Primeiro tem que ter o selo do Inmetro, que já dá uma garantia. Mas mesmo com o selo do Inmetro, ele está apto para uso durante um ano. Isso não sou eu que inventei, não. Isso o próprio IPEM é quem orienta a O esse parâmetro respeito. do produto, né? Exatamente. Tô preocupado, Vereador, que eu E, acho que ninguém faz isso, não. não, isso é uma coisa muito séria, Ninguém muito faz. profunda. E não só isso, É. oxímetro. Então, todos esses aparelhos devem ser aferidos no IPEM. É preciso que isso faça. Inclusive, eu estava conversando com ele gostou tanto disso que ele está levando para todos o Inmetro do Brasil. Legal. Então, é uma coisa que nós temos que ter atenção, porque nas UBSs já fazem periodicamente, tá? Nós fizemos uma audiência pública, onde ele, inclusive, esteve presente, e também estiveram ali pessoas da secretaria, tanto estadual quanto municipal, participaram conosco, foi discutido ali, e eles já estavam fazendo de uma certa forma, mas com esta lei agora é necessário que seja feito, porque nós vamos fiscalizar mesmo, porque a atenção à saúde é uma coisa que nós
temos que ter sempre. E essa lei é uma lei, é aquela lei que guarda a vida, né? Salva a vida, porque cria um Sim, processo de fiscalização, de cuidado e também uma forma de conscientizar, né? Quem é que eu estou ouvindo pela primeira vez isso que o senhor está falando? Eu acho que a minha mãe, minha avó, todo mundo, né? Quando a gente começa a falar desse assunto, a gente começa a criar consciência nas pessoas que têm um problema que tem que ser acompanhado, né? E pressão arterial é uma das principais causas de morte no Brasil, né? Tudo que acontece, né? Afeta muitos brasileiros. bom, por isso que nós trouxemos esse assunto aqui à baila, porque achamos ser muito importante. Nós nunca vamos perder essa sensibilidade com o dia a dia das pessoas. Isso nós temos como é, uma base principal do nosso trabalho. Nós também temos aqui, tem até uma tela, vê se consegue colocar essa tela, tem amarelo e azul. É, Conheça algumas proposituras. antes das frentes das comissões, né? Isso. Ele perguntar sobre essas frentes e comissões. Quando todo ano é feito uma nova eleição para as comissões, aí hoje o senhor está nessas. Essa aqui, o senhor está em. Nossa, eu vi aqui umas 12, hein? Comissões. É, são, Agenda. são 10 aqui, ó, falando aqui É. dessa, ó, são frentes e comissões que eu faço parte. A Frente Parlamentar em Defesa da Família e dos Valores Cristãos, a Frente Parlamentar de Cuidados à Prevenção e Depressão, Suicídio e Drogas. São duas frentes que nós estamos presidente dessas duas frentes, porém fazemos parte também das demais comissões, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a principal comissão da casa, logo após a mesa, terceira Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, a nona Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico, Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Essa daí eu até ressalto aqui, mando um abraço para um amigo, o William Alemão. Ele é o William. presidente, até então é o presidente desta Aham. comissão importantíssima, que nós tratamos muito sobre turismo. Turismo que deve ser muito bem evidenciado no nosso estado, na nossa cidade. Eu ouço falar por aí sobre turismo e as pessoas, puxa, temos tudo aqui, por que que não acontece? Por que que não flui tanto? Por que que não flui mais o turismo? São poucos investimentos feitos no turismo no nosso estado e no nosso município. Historicamente, né? Muito pouquinho. Uma coisa que chama atenção, eu fui muito tempo repórter de jornal, eu cobria muita pauta sobre turismo, né? E quando a gente fala de turismo, parece que é só trazer as pessoas para cá. Não. E a grande dificuldade é o quê? É que eu até acho que a gestão do prefeito ter feito assim, é todo cuidado para trazer, para cuidar, para acompanhar portos, acessos, né? Em Manaus, por onde está localizado, realmente tem essa dificuldade muito grande, né? Tem sido feito esforço, Uhum. a gente percebe. A cidade está mais bonita, Sim, tá assim. né? O esforço tem acontecido. Porém, não pode esquecer do futuro, É, como você mesmo falava. Então tem que ter esse equilíbrio, e nem tudo, às vezes, dá o tempo hábil de acontecer. E aí parece que não está fazendo nada. Alguns até criticam assim. é. Mas não é que não está fazendo nada, tem sido feito. Mas não está ainda acompanhando a velocidade adequada. É isso que está acontecendo. Aí começam a comparar. Puxa vida, lá em tal lugar é assim, lá em tal lugar é assim, Ah, né? cultura de. Acho que demora um projeto desse de gestão pública, se eu quer expert nisso, acho que demoraria uns 10 anos para fazer uma mudança de cultura, não é não? Para criar um projeto, continuar, porque as cidades que são turísticas hoje, essas que a gente conhece, né, na internet, ela, tu pisou lá, já tem alguém te dando desde o É, oi, né? Oi, tá aqui o mapa, né? Tem muito a exatamente. ser Tem todo desenvolvido, um né? acompanhamento, tem que haver um investimento realmente parte do governo em si, tanto Federal. estadual quanto municipal, em conjunto com o federal, para trazer os olhares para cá mesmo, trazer essa responsabilidade para cá. Aqui é Brasil, aqui é o Brasil mesmo. Então, fazer com que o governo federal entenda isso, enxergue isso e invista aqui. E o governo estadual e o municipal fazendo a sua parte, transmitindo os valores necessários para o turismo e não apenas 0 ponto alguma coisa ou 1 ponto alguma coisa, mas sim, com consistência mesmo é Fazer necessário.
Eu acho que a gente deve isso pra gente, né? É, Uma ação política mesmo, mas é aquilo lá. Eu acho que tem que. É o governo federal, os estados, né, e municípios já têm tantas demandas, mas se alguém vai ter que acertar, acho que vai ter que criar, ó, essa aqui vai ser a bandeira do turismo, né? Porque exato. imagina a geração, você falou de empreendedorismo, né? Imagina a geração de receita, de dinheiro, circulando negócios. Aí o pessoal fala da Zona Franca, né? A nova matriz econômica poderia ser o turismo, né? É sempre poderia, né? É, fica só nessa de poderia. É. Falou da Zona Franca, nós não podemos de modo algum imaginar que a Zona Franca já fez não, tem feito e tem que continuar fazendo. Porém, é preciso também, paralelamente, cuidando dela, fazendo com que ela desenvolva, fazendo com que ela seja cada dia mais renovada, mais fortalecida, paralelamente também termos uma nova matriz. Isso é preciso, por que não turismo? Né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio a todo instante, a responsabilidade de manter o que tem, desenvolver para o futuro. Paramos na mesma conversa que começamos antes. Tem que fazer o que tem o de agora, olhando para o futuro, mas com a responsabilidade disso aqui que é importantíssimo. Hoje a Zona Franca, quantos funcionários existem lá? Quantos? Já chegamos a ter 120. Quanto é que tá essa Hoje média? Vamos ver. Eu eu não acho que lembro está um agora, pouco não. mais de 100. Um pouco mais de 100 já. Eu conversei com o doutor Aderson Frota, Aham. da FEComércio, ele me passava, se eu não me engano, é isso. 100 mil. Chegamos a um 80 e Na poucos, crise, né? naquele momento bem ruinzinho, e aí nós conseguimos avançar para um pouco mais de 100. Mas já tivemos 120, né? Já tivemos 120. Algumas empresas acabaram não conseguindo permanecer, outras escolheram realmente sair. Agora, o senhor, como vereador, o senhor deve receber muita pergunta sobre isso, que as pessoas não fazem essa distinção, né? Ah, ele é um deputado federal, ele é um deputado estadual, ele é um vereador, ele é um político, né? O Uhum. senhor recebe essa cobrança, as pessoas querem saber, e aí, vereador, como é que é a Zona Franca? O senhor participa dessas Minha discussões? amiga estão me cobrando coisa que não é nem daqui. Você imagina sobre a Zona Franca. Mas é interessante o senhor falar sobre isso, porque eu vejo quando tem assuntos de Zona Franca, a Câmara se posiciona, fala, Sim, e porque a aí. Zona Franca é de Manaus. É de Manaus. É. A Zona Franca, ela é o que impulsiona principalmente o nosso estado. É a Zona Franca de Manaus. Mas nós não podemos ignorar que ela pertence a Manaus. Ela é de Manaus. E nós não podemos ignorá-la. Não, nós sabemos das competências dos deputados federais, dos senadores, nós sabemos que essa conversa é mais ligada, né, no âmbito federal, nós sabemos disso, sim, mas ela está aqui em Manaus. Então compete a nós também termos o interesse de saber o que está acontecendo, do que está ocorrendo por ali, para nós podermos participar e contribuir para que ela permaneça, desenvolva, cresça. Nós não podemos simplesmente ela está aí. Não, ela está, mas ela faz parte da nossa cidade. Ali estão empregados quantos mil manauaras? Quantos mil manauaras estão empregados ali? Então é Manaus. Nós, como vereadores de Manaus, temos sim que estar sempre discutindo sobre isso. Aliás, foi feito no ano retrasado para o ano passado. Diego Afonso foi quem colocou essa situação para discutir sobre Zona Franca, e nós fizemos parte também dessa frente. E estavam também o William Alemão, também fez parte. Uhum. Nós discutimos muito a esse respeito e nós participamos de algumas reuniões provocadas pela Superintendência da Zona Franca, junto também com os demais poderes, tanto do governo estadual quanto da prefeitura. Algumas reuniões eu mesmo participei, Uhum. outras tanto o Diego Afonso quanto o William Alemão participaram. Então a Câmara teve presente de uma forma bem direta para poder saber como se posicionar em meio a tudo isso, não apenas como espectador, olhando o que acontece, não, mas participando dentro do que acontece. Não, isso é muito bom, sim. Porque senão vocês vão estar vivendo a Zona Franca de Manaus e os políticos daqui vão ficar o quê? Esperando É, as decisões lá de Brasília, né? não, E não. também eu acho que envolve isso, essa cultura de estar preocupado, né? Então, eu acho que os próximos 2 anos a Zona Franca vão ter discussões muito severas, né?
com essa mudança aí, né, de governo. Sim. E tomara, né, que a gente consiga ter um olhar diferente, assim, né, para que o governo, né, tenha esse olhar diferente para a Zona Franca, para o nosso polo industrial, né, de Manaus. E que Deus abençoe que seja assim. Bom, Eu tava olhando agora, vendedor, isso aqui não tava no script, viu? Você tava me opa, contando, não tá no opa. script. Você vai ter que contar isso, de colocar no YouTube, nas redes, viu, Vilânia? Eu fiquei curiosa aqui com a sua agenda tão grande, né, que o senhor tava contando aqui. Como é que é hoje? Conta aí pra gente, como é que começa o seu dia às 3 horas da manhã? É satisfatório, a gente fica muito satisfeito em ser útil. Realmente, a gente está na igreja e a gente é, graças a Deus, bastante participante, ativo na igreja, apesar de estar um pastor licenciado, e isso acaba não me dando, acaba Opa! me, opa, quase que É cai, quase, é. acaba me concedendo a condição de não estar diretamente em um templo ali, como responsável por ele e Uhum. tal, mas me dá a condição de fazer o trabalho como parlamentar que estou. Porém, essas duas situações, essas duas responsabilidades que me são conferidas, me deixa muito feliz, porque nós estamos servindo a Deus e servindo ao próximo. É praticamente aquilo que o Senhor Jesus ensinou. A gente tem que amar a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, eis aí uma boa prática. Eu estou tanto na igreja quanto no parlamento e a gente faz esse trabalho da melhor forma possível. É assim, no corpo, o corpo, logicamente, chega a cansar. Tem dias que, puxa vida, mas Deus renova as nossas forças. Deus renova sempre as nossas forças. A gente sabe que nós, como humanos que somos, nós temos limites. Porém, Deus sempre dá força para a gente. Deus sempre nos anima, nos fortalece, nos aviva, nos direciona, nos dá sempre o ar para respirar, a força, e isso a gente fica feliz demais em ser útil para Deus e útil para o próximo. É o principal. A gente acorda cedo, sim, dorme tarde, sim, atende, sim, porém isso é muito bom, isso faz muito bem, não porque não é porque eu não, é porque Deus. O que é importante, Hélida, é que fique bem claro que o Senhor Jesus Cristo fique evidenciado, que ele cresça ou diminua, isso é de verdade, que ele fique bem em evidência, que tudo que fizermos seja para a glória dele, ponto. Ah, não reconheceram, não tem problema, o que importa é que ele está sendo glorificado, esse é o trabalho. Agora, o senhor tava falando, o senhor começou falando dos 2 anos, né? Quando surgiu o projeto político lá, se eu lembrar agora aí, tipo, João, Pastor João, o senhor vai ser vereador. O que o senhor passou agora, né? É, Foi parecido com o que o senhor imaginou? Foi eu muito. estive secretário de esportes e Ah, foi de lá foi. que eu fui para a Câmara Municipal. Me tornei candidato. Era parecido com o que o senhor pensava? Eu não era não. Foi bem Não diferente. era, não era não. Pois é, a gente quando coloca tudo no controle de Deus, a gente acaba evitando se frustrar com muita coisa, acaba evitando sofrer com muita coisa. Tá na mão de Deus. Deus dirige e a gente segue. E a gente vive feliz assim. É bem melhor do que ficar tentando fazer a própria vontade e nessa de querer fazer a própria vontade, tentando até forçar Deus a seguir a tua vontade, e aí você não se dá bem, e tantos são os que por esse sofrimento acabam vivendo até em depressão, é uma tristeza terrível.